Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo de número 18. Nós iremos ler o último versículo do capítulo de número 18. Mas antes de nós lermos, eu preciso trazer aqui algumas informações importantes e estão registradas no capítulo de número 18, até para que a gente possa entender, a reflexão, na verdade, o contexto onde esse versículo ele é retirado. Na verdade, o capítulo de número 18 de Atos dos Apóstolos, onde geralmente as pessoas identificam como o final da segunda viagem missionária de Paulo, e a partir do capítulo 18, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele é reconhecido essas três grandes viagens missionárias que Paulo faz no seu ministério apostólico. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas informações até entendermos o versículo de número 28. No início, do verso 1 ao verso 4, Paulo vai encontrar com Priscila e Áquila na cidade de Corinto. Os irmãos sabem que foi um casal, na verdade, grandes cooperadores do ministério de Paulo. Do versículo 1 ao versículo de número 4. Do versículo de número 5 ao 6, nós vemos Silas e Timóteo se encontram com Paulo. Versículo de número 7 a 11, Paulo prega por um período de mais de um ano na cidade de Corinto. Então é um capítulo onde existem muitas informações. Do versículo de número 12 ao versículo número 17, na verdade os judeus tentam incriminar Paulo perante Gálio. E do verso 22 ao verso 23, Paulo passa por Jerusalém, Antioquia, Galácia e Frígia. E no versículo de número 24 a 28, aparece aí um personagem conhecido como Apolo. O Weber já trouxe aqui algumas informações a respeito de Apolo, que aparece aqui no capítulo de número 18, mas ele aparece em outros textos sagrados. Basicamente, Apolo é da cidade de Alexandria. Segundo os relatos bíblicos, ele tem um conhecimento a respeito de Jesus, mas o conhecimento a respeito de Jesus se limitava ao batismo de João. Então, esse casal, Priscila e Áquila, percebe a desenvoltura, mesmo, digamos, não sendo completa as informações, eles percebem a desenvoltura de Apolo. Chamam Apolo para próximo, discipulam, e o texto diz, e é justamente o versículo, ou a sequência lógica do texto, é que Apolo desenvolve um ministério muito especial. Se os irmãos lembram a igreja de Corinto, inclusive, para os irmãos saberem como Apolo ele foi importante na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, Inclusive havia um grupo na igreja de Corinto que dizia: nós somos de Apolo. Eu quero trazer essa informação para os irmãos verem como o ministério dele foi um ministério, digamos, proeminente na igreja de Corinto, no primeiro século. Então é basicamente com essas informações, ou seja, esse homem, esse indivíduo que começa a anunciar, que começa a pregar o evangelho. Diz assim: Apolo refutava vigorosamente, fortemente, os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesse culto solene, nesse culto público, Senhor, para mais uma vez declararmos abertamente
que Jesus é o Senhor e que não há outro Deus nos céus e na terra. Senhor, nós agora estamos mais uma vez diante da Tua preciosa palavra e, portanto, Senhor, nós com muito temor, com muita reverência, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, à disposição do Teu Santo Espírito, para que no abrir e fechar da minha boca, seja percebido na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos ouvintes, a palavra de Deus, para a glória e louvor do Teu nome, eu oro assim. Amém. Geralmente nós pregamos aqui na Betel sermões expositivos. Basicamente são 3 tipos de sermões: expositivo, temático e o sermão textual. Hoje o meu sermão ele será diferente da maioria dos meus sermões, porque será um sermão textual. Basicamente o sermão textual é aquele onde a argumentação principal ela se baseia num texto bíblico, num versículo ou num texto bíblico, e as considerações secundárias elas são oriundas de outros textos, né? Diferente do expositivo, onde as afirmações ou as argumentações principais e secundárias, elas são oriundas de um texto específico. Então, o meu texto hoje, a minha fala hoje vai ser um sermão, uma mensagem temática. Tem uma base nesse versículo, mas nós vamos discorrer outros textos para, digamos, sedimentar a nossa fala. Irmãos, imagine aí um judeu, a cabeça de um judeu em meados do 1º século da era cristã, porque é mais ou menos nesse período em que os relatos do livro de Atos dos Apóstolos eles são escritos, meados 50, 52, 53, diverge alguns anos, mas é meados do 1º século. Imagine a cabeça de um judeu ao se deparar com uma informação. E que informação era essa? Justamente aquilo que Apolo estava. E eu acho interessante como Lucas coloca a discussão. Ele assim, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então você imagine, por exemplo, na cabeça de um judeu ouvir tal afirmação, que Jesus é o Cristo. E é como se, ao ouvir tal informação, é como se fosse desconstruído na cabeça, no imaginário de um judeu, em meados do 1º século, tudo o que ele sabia a respeito, ou boa parte daquilo que ele sabia a respeito de Deus. A afirmação de Apolo, e não era só a afirmação de Apolo, não era só a afirmação de Paulo, era a afirmação dos primeiros cristãos da era cristã, do 1º século. Essa era a mensagem, e Jesus era o Cristo. Então, hoje a gente ouve essa informação e a gente talvez não sofra muito impacto. Saber que Jesus é o Cristo ainda causa um impacto na vida das pessoas, mas imagina no imaginário de um judeu do 1º século. Por quê? Afirmar que Jesus era o Cristo, irmãos, era desmontar. Não só desmontar, era reorganizar a cabeça de um judeu a respeito de quem era Deus. Então, para os irmãos saberem o grau da informação que é trazida na pregação. Por isso que Lucas vai dizer assim, e ele refutava vigorosamente, fortemente, com muita veemência, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Imagina, para um judeu,
no início da era cristã, ouvir que o Cristo, inclusive, já havia nascido. Que o Cristo havia estado entre eles, que não só isso, o Cristo que havia nascido, que havia estado entre eles, havia sido morto. Os irmãos entendem? Porque a mensagem de Apolo era dizer isso, que Jesus era o Cristo, e Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que todos os profetas do Antigo Testamento esperavam. Que o Messias, o Cristo, que era o filho de Maria e José, que muitos conheciam, como está o relato de João, quando dizia assim: nós sabemos quem é seu pai e quem é sua mãe. Nascido em Belém, criado na cidade de Nazaré, que estabelece o seu ministério em Cafarnaum e que é morto em Jerusalém. Esse que Apolo estava dizendo, ele é o Cristo. Aquele a quem os israelitas e judeus esperavam. O Cristo, o Messias, o enviado de Deus, era aquele esperado que iria trazer de volta a glória entre o povo de Deus. Como imaginar que o Deus que viria, que o enviado que viria restaurar a glória de Deus entre o povo de Deus, era Jesus, filho de Maria e de José? Pois essa, irmãos, era a mensagem dos primeiros cristãos quando afirmavam que Jesus era o Cristo. Como eu falei, a primeira tarefa, o primeiro impacto que essa mensagem produzia na cabeça, no imaginário, no coração do judeu era reorganizar tudo o que eles sabiam a respeito de Deus. A partir da fala, não só de Apolo, mas a fala dos primeiros cristãos, desafiava a pensar em Deus sob outra perspectiva. Isso era absurdo. É por isso que Lucas vai dizer, ele discursava com muito vigor, porque não era comum aquilo que eles estavam ouvindo. Era absurdo. Era absurdo para os judeus, porque era absurdo Deus ser apresentado na forma que Jesus se apresenta ao mundo. Os irmãos entendem o que Apolo estava dizendo, proclamando, ensinando com muita veemência? Que essa agora era a nova realidade a respeito de Deus. Agora Deus tem um padrão. E qual é o padrão de Deus? Jesus. Esse era o argumento de Apolo, que discursava vigorosamente entre os judeus que Jesus era o Cristo. Não só que o Messias, escute, não era só que o Messias de Deus havia sido enviado, ele era o próprio Deus. Não era só argumento da pregação de Apolo, mas era o argumento e é o argumento de toda a cristandade. Ele não é só o enviado, o Messias esperado, desejado, ele é o próprio Deus. Aquilo que está descrito em Atos, capítulo de número 4, verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como cabeça e esquina. É esse Jesus.
E o debate em questão trazia uma preciosa informação acerca do Messias de Deus. E aí, irmãos, essas informações é que tinha, digamos, uma certa dificuldade de ser compreendida. Como é que as informações que eu sei a respeito do Messias se encaixam em Jesus? Isso era loucura. Não é sem fundamento que o apóstolo Paulo, em sua pregação, vai dizer: para os que perecem, a cruz, a pregação da cruz, é loucura. Mas poder de Deus para aqueles que são salvos por ela. Jesus era a encarnação, Jesus é a encarnação do Cristo judaico, Jesus é a encarnação de Deus. São essas duas informações que Apolo, ao discursar, estava dizendo quando diz: Jesus é o Cristo. Ele é o Cristo judaico, mas mais do que ser o Cristo judaico, ele é o próprio Deus. A informação de Apolo agora nos orienta, agora nós sabemos qual é o filtro que nós temos para percebermos Deus. Jesus é o filtro. Porque quando o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, o versículo 5 e o versículo de número 19, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Deus estava reconciliando o mundo consigo por meio de Jesus. Então Jesus não é só o Messias, Jesus é o próprio Deus. Então, quando olhamos para Deus, precisamos olhar para Jesus. Jesus é agora a forma, a maneira como nós identificamos Deus. Era isso que Apolo estava dizendo com muita veemência. Experimentou tudo que as limitações de tempo e espaço provocam em cada um de nós. Ele se limitou às limitações, que é redundante. O fato de dizer que Jesus é o Messias é dizer que Ele esteve exposto a todas as nossas limitações. Nós somos limitados ao espaço e o tempo. O Deus que se encarna, o Deus que se revela em Jesus, proclamado por Apolo, é esse Deus que se encarna, toma forma humana. Como o texto que a Moinisa leu, ele se sujeitou a tudo isso para que pudéssemos percebê-lo. E agora, como nós podemos perceber Deus? Nós podemos perceber Deus em Jesus. Imagine, irmãos, um judeu do primeiro século, meados do primeiro século, ouvindo isso a respeito de Deus. Desconstrói, desmorona todas as expectativas que ele tinha a respeito de Deus. Deus encarnou a forma humana, viveu a nossa humanidade, e tem mais, morreu crucificado nas mãos dos romanos, com a anuência dos líderes religiosos. Essa era a mensagem de Apolo. Esse que foi rejeitado, esse que foi traído pelos seus, esse que foi condenado pelo Império Romano com a anuência dos líderes religiosos. É esse que Deus fez pedra angular. Esse era o discurso de Apolo. Esse Jesus que foi morto, olha a ideia, irmãos, como é que a ideia que eu tenho de Deus agora é desfeita com essa ideia de que ele morre.
Foi morto nos arredores de Jerusalém. Porque quando a gente olha as cenas dos filmes da crucificação de Jesus, irmãos, o lugar onde Jesus foi crucificado não tinha nenhum glamour. Para os irmãos terem uma ideia, quando a gente vai viajar nos interiores, nas saídas das cidades, nos arredores da cidade, tem os lixões. Jesus foi morto como se fosse um lixão da sua época. A gente acha que tem algum glamour. Não tem glamour nenhum onde Jesus foi morto. Mas é esse Jesus que Deus fez conhecido entre os homens. Imagina, na cabeça de um judeu, em meados do primeiro século, saber que Jesus é o Cristo. Porque João vai dizer, ninguém jamais viu Deus. Mas no próprio versículo, João arremata dizendo, o Filho unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Todos tinham uma compreensão de Deus. Mas Jesus traz essa afirmação por completo. Para nos ensinar que a única maneira de eu ver, de nós compreendermos Deus, é por meio de Jesus. Os atos e as ações de Jesus dizem para mim, dizem para você, não só dizem para mim, para vocês, dizem para o mundo como é Deus. Apolo discursava com muita veemência, porque era absurdo pensar Deus nas categorias em que Jesus se apresenta. Como ainda, irmãos, é um absurdo para muitos pensar Deus a partir de Jesus, ainda nos nossos dias. Imagina um judeu em meados do primeiro século. Porque o Jesus revelado, ou Deus revelado em Jesus, desfaz e refaz toda a nossa compreensão. Quer ver exemplos? Vamos lá, os exemplos. Primeiro exemplo. Jesus refaz a ideia da pessoa de Deus. Primeiro exemplo está lá. Eu não vou ler todos os textos. Vou apenas citar, você anota e você vai olhar depois. Primeiro exemplo de como o Deus que se mostra, se revela em Jesus, desfaz a ideia de quem é Deus na cabeça, não só do judeu, mas de todo homem. Jesus desfaz a ideia da limitação do perdão de Deus, na questão da extensão e da prioridade do perdão. Está lá em Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao verso de número 6, que é 26, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Os irmãos conhecem a narrativa, os irmãos conhecem o contexto da história. Havia um lugar onde doentes de toda espécie viam e surgiu uma história. Surgiu no imaginário daquelas pessoas que em um determinado momento, um anjo viria, tocaria as águas. E o primeiro que entrasse na água seria curado da sua enfermidade ou das suas enfermidades. Na verdade, os comentaristas vão dizer que isso, na verdade, nunca aconteceu, era só uma superstição. Desculpa, irmão. É o paralítico de Cafarnaum. Desculpa. Então, primeiro, Jesus desfaz a ideia da limitação do perdão de Deus na questão da extensão e da prioridade do perdão. É Lucas 5, 17 ao 26. É a cura do paralítico. Desculpa.
A cura do paralítico, onde aqueles amigos levam um paralítico até a presença de Jesus. Os irmãos conhecem o contexto. Quando Jesus olha para aquela situação, vê a fé, o texto diz que vendo a fé de Jesus, dos homens, olha para aquele paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. O texto diz que imediatamente os líderes religiosos estavam lá e dizem assim: quem é este que blasfema? E qual era a blasfêmia? Qual era a blasfêmia? Jesus estava perdoando pecados. Na compreensão, na ideia dos judeus, só quem poderia perdoar pecados era Deus. Então, qual era a questão absurda? Qual era a questão absurda? Porque para um judeu não tinha muitas dificuldades em entender que Deus perdoava pecados. Era absurdo pensar que Deus, apresentado por Jesus, poderia perdoar aquele homem. Os irmãos entendem? Então, a blasfêmia não era o fato de Deus perdoar pecado. A blasfêmia era Jesus, o Filho de Deus, perdoar pecados. E não só Jesus perdoar pecado, Jesus trazer a prioridade do perdão. Porque assim como não era difícil entender na cabeça do judeu que Deus poderia perdoar pecado, era mais fácil para ele dizer ao paralítico: levanta-te e vai para casa. Jesus reorganiza, reordena, faz ajustes na compreensão, na extensão do pecado e na prioridade do pecado. Os irmãos entendem? Jesus reordena a extensão do pecado e dá prioridade ao pecado. Irmãos, continua não sendo absurdo imaginar que Deus perdoa pecados. Absurdo é pensar que Deus pode perdoar algum tipo de pecador. Na agenda daquelas pessoas cabia perdão de pecados. Na agenda daquelas pessoas cabia perdão de pecados. Não cabia era a extensão do pecado e a prioridade do pecado. Jesus traz essas duas verdades. Ele diz que a extensão é maior do que eles pensam. E no caso da salvação, a prioridade é perdão de pecados. Então, na agenda da cristandade, são duas coisas ainda que nós temos dificuldade de entender, que é a extensão do perdão de Deus, que o perdão de Deus alcança a todos. Que não só alcança a todos, o perdão de pecados é prioridade da palavra, é prioridade da proclamação, é prioridade do evangelho, é prioridade da cruz. Nós ainda continuamos com as mesmas dificuldades. Para nós ainda é absurdo achar que Jesus ou seu perdão se estende a todos. Assim como nós ainda pensamos que o milagre em si é prioridade do evangelho, não. A cura que Jesus faz no paralítico, no tanque de Betesda, desfaz a ideia limitada que nós temos a respeito do perdão de Deus. E quanto à prioridade do perdão, não há outra coisa, escute, não há outra coisa que seja mais prioritário na vida de um homem que perdão de pecados. Os irmãos entendem? A cura do paralítico no tanque de Betesda nos ensina, reordena a nossa compreensão a respeito de Deus, nos ensinando a extensão do seu perdão. O perdão de Deus não está limitado. E
que a mensagem prioriza perdão de pecados. Para nos ensinar, irmãos, que a lista de prioridades de Deus não é a mesma lista de prioridades que eu tenho, que você tem, que o mundo tem. O texto diz que Jesus adentra aquele lugar, toda sorte de doença e enfermidade, esperando por um anjo. Esperando por algo sobrenatural, que jamais aconteceu, segundo os relatos, segundo os comentaristas bíblicos, jamais aconteceu, era apenas superstição. O Deus revelado em Jesus prioriza as questões espirituais e não as questões físicas, porque as questões espirituais são as mais urgentes. Aquele homem, se você continuar lendo o relato, diz que aquele homem foi torturado por 38 anos por causa da sua enfermidade, mas tortura maior era na alma daquele homem. Por isso que Jesus, ao entrar naquele local, se dirige até ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Refazendo a nossa compreensão da extensão do perdão de Deus e a prioridade de Deus na vida do homem é perdão de pecados. E a primeira aplicação que eu faço é: Deus não está limitado à nossa agenda. Na verdade, Deus não está limitado à agenda de ninguém. Ao dizer efusivamente, Jesus é o Cristo, não só Apolo, mas os cristãos do primeiro século estavam dizendo, ele está refazendo o padrão de Deus. Jesus refaz o padrão que nós temos a respeito de Deus. Segunda coisa, ao dizer que Jesus é o Cristo, Jesus desfaz ou refaz a ideia de que Deus premia os melhores. Irmãos, como eu disse, se propagou uma superstição, dizendo: o primeiro que desce as águas, depois que a água é agitada pelo anjo, seria curado de sua enfermidade. Irmãos, havia uma busca pelo milagre. Na verdade, ali havia uma grande competição. Aquele lugar estava infestado de toda sorte de enfermidade, e havia uma disputa desumana para quem seria o vencedor. É um tipo de evolução espiritual, né? E os mais fortes sobrevivem, os mais fortes vencem, os mais hábeis vencem, não é assim? Quando o texto diz que Jesus vai até aquele lugar e se direciona àquele homem paralítico, e o próprio paralítico vai dizer: não tem quem me leve até lá. Claro que não tem quem leve, havia uma competição. Uma competição para quem fosse o primeiro, somente o primeiro vence. Irmãos, isso é a ideia da fé como resultado do esforço. Onde Deus premia o mais esperto, o mais ágil, o mais capaz. O texto diz que Jesus busca um homem que está preso àquela condição há 38 anos, à espera de um milagre, mas o milagre não acontece. Por que o milagre não acontece? Esse homem jamais conseguiria vencer. Esse homem era debilitado fisicamente. Pobre, doente, paralítico.
Como é que esse homem alcançaria o objetivo? Como é que um homem nessas condições alcançaria o seu objetivo? Doente, pobre e paralítico. Nunca ele conseguiria. Gente assim não tem cara de vencedor. Gente assim não tem cara de vencedor. Os irmãos entendem? Como o fato de Apolo dizer Jesus é o Cristo desfaz a ideia. Havia uma competição. Irmãos, escute. Competição existe em todas as esferas, inclusive religiosas. Tá? No cristianismo, seja qual for a religião, o espectro religioso, que, sabe, todo espectro religioso tem essa ideia de os mais hábeis, os mais fortes, os mais espirituais, os mais santos, eles são aqueles que atraem o olhar de Deus, que atraem a bênção de Deus, que atraem o favor de Deus. Jesus desfaz isso. Quando vai até aquele homem, assim, o que queres que eu te faça? Mas não é para premiar os melhores. Ao dizer àquele homem, levanta-te, pega a tua cama e anda, Jesus desfaz a lógica perversa que Deus premia só os mais fortes e os mais capazes. No tanque de Betesda, Jesus desfaz essa lógica, não é o mais forte. Mas não é o que mais hábil, é o que é mais carente. Estou aqui prostrado há 38 anos e não há quem me leve. Eu não consigo vencer essa competição. Eu não tenho condições de vencer essa competição. O que você quer que eu faça? A nossa reflexão de sexta-feira, quando nós falamos, Jeremias é colocado numa cisterna, e um eunuco vai até o rei, e intercede pelo profeta Jeremias, e nós falamos, um eunuco, um serviçal, adentrar a presença do rei, interceder, e não só interceder por Jeremias, mas o texto diz que naquela mesma hora ele autorizou que homens fossem tirar Jeremias da cisterna. O que é isso? Não era príncipe, não era ninguém importante da corte do rei, era um serviçal, um eunuco. Porque em Jesus ele desfaz a lógica de que pessoas importantes são importantes para Deus. Na verdade, diante de Deus não há ninguém importante. Diante de Deus está como aquele homem miserável, necessitado da graça e do favor de Deus. Eu e você não temos nada que possa atrair o favor de Deus, porque ninguém é forte, bom, santo, hábil, capaz para atrair o favor de Deus. Jesus desfaz essa lógica perversa. Quando Apolo diz, Jesus é o Cristo. Porque quando Jesus adentra o tanque de Betesda, ele não encontra campeões. Ele encontra homens, farrapos humanos. E é assim que a graça de Deus encontra a mim, encontra você e encontra o mundo perdido. Farrapos humanos. Aplicação.
Deus nos vê em igual condição, homens e mulheres miseráveis. Essa é a notícia que atordoava a cabeça, o imaginário de um judeu, quando Apolo dizia: Jesus é o Cristo, porque ele refaz a ideia. Jesus desfaz a ideia de Deus que tem predileção por um povo. Está lá em João capítulo 4, verso 1 ao verso 26. Jesus e a mulher samaritana. Você sabia que dos diálogos que Jesus está descrito nos evangelhos, o mais longo diálogo que Jesus tem, escute, o mais longo, um dos mais longos diálogos que existe nos relatos do Novo Testamento é o diálogo de Jesus e a mulher samaritana. Na beira de um poço, na cidade de Sicar, na região dos samaritanos. E os irmãos já ouviram tantas vezes nós falarmos aqui, historicamente os judeus não se davam com os samaritanos. Isso é batido. A pergunta é, por que o diálogo mais longo de Jesus nos relatos bíblicos é com a mulher samaritana? O que Jesus quer nos ensinar? O que Deus quer nos ensinar? O que nós precisamos aprender a respeito de Deus nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Porque Jesus desfaz a lógica, a ideia de que Deus tem a predileção de um povo. Para nos ensinar que Deus, lembra, Deus revelado em Jesus, abraça e acolhe a todos indistintivamente. As compreensões de Deus em Jesus, elas são completamente distintas, irmãos, do que nós acreditamos, que nós defendemos. Lucas também vai dizer lá no capítulo de número 9, 53 a 55. Jesus estava passando entre os samaritanos. Olha o relato de Lucas capítulo 9, 53 e 55. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Qual era a lógica? Qual era a lógica, irmão? A lógica é que, se é inimigo, nós vamos fazer como Elias fez. Vamos orar, descer fogo do céu. Mas Elias desce fogo do céu para queimar o holocausto. Querem que oremos a Deus para que desça fogo dos céus e consuma e mate os samaritanos? Essa é a lógica, irmãos. O Deus encarnado em Jesus não veio vingar Deus. O Deus revelado em Jesus não veio vingar Deus. Porque essa é a lógica de pensarmos Deus nessas categorias. Já imaginou, irmãos, que os discípulos, sabe, ele vai ressuscitar, mas ele morreu, mas ele ressuscitou. Mas quando ele ressuscitar dentre os mortos, aí vocês vão ver do que Deus é capaz.
Foi assim? Agora, irmãos, a lógica não é mais ódio pelos inimigos. Olha o relato de Mateus, capítulo 5, verso 43 e 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensas receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saúdam apenas os seus irmãos, o que estão fazendo? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito o Pai de vocês é. Jesus refaz a lógica. Não é nós contra eles, ou eles contra nós. Porque é razoável pensar um Deus seletivo. Não é. É razoável pensar um Deus seletivo. Na verdade, é razoável pensar num Deus que ama de forma seletiva. É assim que nós pensamos. Era assim que as pessoas pensaram ao se deparar com o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Não é razoável ele, sendo judeu, conversar com a samaritana. Não é razoável, irmãos. Jesus desfaz essa lógica de acharmos que o amor de Deus é seletivo, que Deus é seletivo. Lembra como o apóstolo Pedro, quando ele se depara com a revelação que acontece, a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus aparece, se apresenta a Cornélio e toda a sua casa, e diante do fato de ver a glória de Deus na vida daquele homem, ele realmente diz assim: realmente Deus não faz distinção. O que é isso? É dizer, Deus não é seletivo. Irmãos, a pergunta é: como foi percebida a glória de Deus em todo o seu esplendor? Como é que Deus manifestou toda a glória do seu esplendor? Hebreus, tendo Deus falado de muitas maneiras no passado, nos últimos dias, na plenitude dos tempos, Ele nos revelou Jesus. A glória, escute, a glória e todo o esplendor da glória de Deus foi visualizado no amor, revelado em seu bendito Filho Jesus Cristo. João está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o esplendor da glória de Deus, o amor revelado em Cristo Jesus. Quando João vai dizer na sua epístola, Deus é amor, como é que João sabe disso? Como é que é possível saber que Deus é amor? Porque ele sabia que Deus já tinha demonstrado o seu amor no seu santo Filho, Jesus Cristo. Jesus encarna o amor de Deus entre os homens. Eu acho extraordinário, irmãos, quando Jesus é morto, Jesus é ressurreto, restaura Pedro. Ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
Aí ele vai dizer assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai dizer para Pedro: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Qual é a lógica, irmãos? Pedro, quando Jesus ressuscitar, tu vai ver o que é bom. Jesus vai se vingar, porque você, Pedro, negou Jesus. Essa é a lógica. No entanto, quando Jesus se encontra com Pedro, já ressurreto, pergunta se ele o ama, e dele diz assim: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Para nos ensinar essa aplicação, não existe outra coisa que nos deixe rendidos diante de Deus, que não seja o seu profundo amor. Não há outra coisa, não há um outro aspecto a respeito do ser de Deus que nos deixe rendidos. É o seu amor. Porque o apóstolo Paulo vai dizer uma das suas cartas, porque o amor de Deus, ele nos constrange. Essa é a lógica que o Deus revelado em Cristo refaz. O amor de Deus revelado em Jesus nos redime dos processos de maldade. Estou finalizando. Olha a cena. Jesus estava pregado. Lembra? Jesus estava pregado entre dois malfeitores, no lixão, nos arredores de Jerusalém. E alguns ainda diziam assim: se tu és de verdade Deus, desce daí. O que está por trás dessa frase, irmãos? Se tu és Deus, desce daí. Se tu és Deus conforme eu entendo, se tu és Deus conforme a construção que eu tenho, se tu és Deus nos moldes que eu propago a ti, desce daí e redime Israel. Toca terror. Não era a lógica? Ele vai descer da cruz, mandar descer uma legião de anjos e vai fazer o negócio acontecer. É assim? Entrega o seu espírito a Deus e diz: está consumado. O que é que está consumado, irmãos? Não é a lógica da vingança. Não é a lógica do ódio, não é a lógica da maldade, é a lógica do amor. O amor venceu. Em outras palavras, desce aí e mostra que nós não estamos equivocados, que o Senhor é tudo isso que nós pensamos. Não, Deus não é tudo o que nós pensamos, Deus é além do que nós pensamos, porque o Deus que nós pensamos mata. E o Deus revelado em Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Jesus não vence o mal agindo com a força proporcional ao mal. Ele vence com a força maior. Mas não é a força da maldade, é a força do amor. Eu concluo dizendo palavras de João: todos que amam são nascidos de Deus. Então, aquilo que Apolo estava dizendo era a pregação dos primeiros cristãos, é a pregação do Evangelho. Jesus é o Cristo. Irmãos, da mesma forma que ele desfez o imaginário e a compreensão dos primeiros cristãos do primeiro século,
nós temos a oportunidade de refazer, desfazer as compreensões equivocadas que nós temos. Toda a compreensão a respeito de Deus precisa passar pelo crivo de Jesus, porque Ele é a revelação plena, absoluta, completa, tudo que Deus precisou. Todas as informações que o homem precisa para conhecer Deus, Ele o fez conhecido, enviando seu Filho, nascido de mulher, criado entre homens, experimentou as dores, viveu como um de nós, sofreu todas as limitações do tempo, espaço, foi morto, foi traído pelos seus amigos, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para dizer que a morte não venceu. O que venceu foi o amor de Deus. E aquilo que Jesus disse para Pedro, da mesma forma como eu não me vingar, mas eu vim dizer assim: apacenta as minhas ovelhas com essa verdade. Não era a verdade de Apolo, não era só a verdade de Paulo, não era só a verdade dos primeiros cristãos, é a verdade da igreja, da cristandade. Jesus é o Cristo judaico, mas acima de tudo, o Deus encarnado. Que Deus em Cristo nos abençoe.